Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula remota de língua portuguesa. Vamos dar sequência no ano letivo e também da nossa primeira unidade, que foi onde nós paramos. Então o assunto de hoje vai ser os tipos de predicado. Para que a gente, antes de trabalhar os predicados, a gente tem que ver os termos essenciais da oração, também o sujeito. O sujeito e o predicado são chamados de termos essenciais da oração. O que são essenciais? Que não pode faltar. Então nós temos que ter o sujeito e o predicado na oração. Quando vocês vão analisar o sujeito ou o predicado, a primeira coisa que vocês têm que ver é a existência do verbo. Se não tiver verbo, ele não é uma oração. Nós temos uma frase. Um exemplo. Que dia lindo? Eu tenho uma frase, porque eu não tenho nenhum verbo, mas eu tenho uma frase. Então aí eu tenho a existência de uma frase, não de um verbo. Então eu tenho que ter, para se existir oração, tem que ter um verbo. Localizei o verbo, eu vi que a oração existe, porque eu tenho um verbo, então eu pergunto antes do verbo o que ou quem. Quando eu pergunto antes do verbo o que ou quem, eu encontro o sujeito. Localizei o sujeito, o resto é predicado. Então aí eu já estou vendo na oração que ela tem sujeito, tem predicado. Já localizei o sujeito que é um predicado. Importante vocês perguntarem antes do verbo, porque nem sempre o sujeito ele vem iniciando a oração. Ele pode vir no meio, pode vir no final. Nós temos o exemplo para vocês. Participou da reunião o jogador Romário. O verbo participou, então pergunto ao verbo. Quem participou? O jogador Romário. Então o jogador Romário é o sujeito, ele estava lá no final da frase. A frase iniciou com um verbo. Então, por isso que é importante a gente perguntar antes do verbo para você localizar quem é o sujeito, que é o predicado. Quando você localiza o sujeito predicado, aí sim você vai analisar os tipos de predicado, que é o nosso assunto na sequência do ano letivo e na sequência da primeira unidade que a gente estava trabalhando. Então nós temos que perguntar o verbo para saber quem é o sujeito, quem é o predicado. Tirei o sujeito, o resto é predicado. Lembrando que o verbo fica dentro do predicado. Se eu pergunto antes do verbo, encontrei o sujeito, então do verbo em diante é predicado. O verbo está dentro do predicado. Então, partindo para os tipos de predicado, nós temos 3 tipos de predicado. Primeiro vamos trabalhar o predicado verbal. O que é predicado verbal? Predicado verbal, o verbo, a existência do verbo na oração é um verbo de ação. Tem alguém que age na frase. Por exemplo, os torcedores cantaram o hino nacional no jogo. Nós temos o exemplo da frase, os torcedores cantaram o hino nacional no jogo. Localizei quem é o verbo, cantaram. Quem é o sujeito, os torcedores. Então, torcedor, sujeito, cantaram o hino nacional no jogo, é o predicado. Então, aí eu tenho um exemplo do predicado verbal, que o verbo é de ação. Quem foi que fez a ação de cantar? Os torcedores. Seja o verbo transitivo, que transita, seja o verbo intransitivo, que transita através de uma preposição, e seja o verbo intransitivo, que não transita. Foi de ação, alguém agiu, então ele é o predicado verbal. O verbo sendo de ação, predicado verbal. Nós temos o segundo tipo de predicado, que é o predicado nominal. A existência do predicado nominal tem que ter os verbos de ligação. Relembrando que eu já trabalhei com vocês os verbos de ligação, que são ser, estar, permanecer, andar, continuar, aparecer e ficar. Tem que ter existência do verbo de ligação. Por que ele diz predicado nominal? Porque o predicado nominal, a principal cor do predicado nominal é o nome. Esse nome é um predicativo. Para a existência do verbo de ligação, e tem que ter também um predicativo para ter o predicado nominal. Se não tiver um predicativo e tiver o verbo de ligação, ele também não é predicado nominal. Predicado nominal, a sequência verbo de ligação mais predicativo, que é uma qualidade, que na oração a gente chama de predicativo, na função sintática. Que nós temos 2 funções que são feitas na oração. A função morfológica, que a gente faz das frases, o valor das frases, né, o significado delas, a que classe elas pertencem, que chamamos a função morfológica. A função morfológica, nós temos a classe dos substantivos, dos adjetivos, dos verbos, dos advérbios, é a classe que ela pertence. Na oração, a gente vai analisar a frase dentro da oração, nós chamamos de função sintática. Então, o predicativo na oração chama-se predicativo, na função sintática. Já na morfológica é o adjetivo. Então, o que é predicativo? Um adjetivo. É uma qualidade, seja boa ou ruim, que eu dou a alguém ou a alguma coisa.
No predicado nominal nós temos o predicativo, que ele é o núcleo do predicado. Por isso que diz predicado nominal, porque no predicativo ele é o núcleo do predicado. Então, lembrando, verbo predicado nominal tem que ter verbo de ligação mais o predicativo. Esses verbos de ligação, ser, estar, permanecer, andar, continuar, aparecer e ficar, eles estão no infinitivo. Vocês não vão estar encontrando ele lá na frase no infinitivo. Eles são no infinitivo porque é a forma normal do verbo. O verbo só tem 3 conjugações. A primeira conjugação terminada em AR, a segunda conjugação terminada em R e a terceira conjugação terminada em IR. São 3 conjugações. Quando você vai colocar ele na oração, você flexiona. A gente flexiona o verbo conforme o tempo e o modo. Então, estavam é um verbo de ligação, porque ele vem do verbo estar. Ele está apenas flexionado no pretérito imperfeito, no tempo passado, no passado não concluído. Mas é verbo de ligação. Vocês têm que observar isso. Vocês não é ver ser, estar, permanecer, andar, continuar, aparecer e ficar. Na oração ele não vai estar dessa forma. Ele vai estar conjugado, flexionado para o tempo e o modo que está na frase. Então, nessa frase, os torcedores estavam ansiosos, verbo de ligação estavam, porque vem do verbo estar. Ansiosos predicativo. Então, nós temos um predicado nominal, onde a principal coisa na oração é o predicativo. O verbo não tem muita função, por isso que diz verbo de ligação, ele tem apenas função de ligar o sujeito ao predicado. A função do verbo de ligação por si só já diz, verbo de ligação, a função dele é ligar o sujeito ao seu predicado. Na realidade, a função principal do predicado nominal é o predicativo, que é o núcleo do predicado. Nós temos um terceiro tipo de predicado, que é o verbo nominal. Predicado verbo nominal, o nome já diz, verbo, que é o verbo de ação, nominal, que é o predicativo, tem que ter a existência do predicativo. Então, o verbo nominal é a junção dos dois. Eu tenho que ter um predicado verbal, verbo de ação, mais o nome, formando o predicado verbo nominal. Nós temos um exemplo. Os torcedores aguardavam ansiosos o jogo. Aguardavam, verbo de ação, os torcedores estavam fazendo a ação de aguardar. Ansioso é uma qualidade que estava sendo dada aos torcedores. Então, verbo nominal. Verbo de ação, mais o nome, que é um predicativo. Ainda nesse mesmo exemplo do predicado verbal e nominal, nesse mesmo verbo, e vou mostrar para vocês, os torcedores aguardavam o jogo. Aí nós temos o mesmo verbo que tinha na outra frase, sendo esse o predicado verbal. Por quê? Porque não tem nenhum predicativo. O torcedor está fazendo a ação de aguardar, mas não tem nenhum predicativo. Aí eu estou dando esse mesmo exemplo na oração de aguardavam ansiosos. Aguardavam ansiosos. Ele só é verbo nominal porque ele tem um verbo de ação mais o predicativo, que é ansioso, uma qualidade que eu estou dando aos sujeitos, são os torcedores. Já os torcedores aguardavam o jogo, eu não tenho nenhuma qualidade, por isso que ele é o predicado verbal. Eu tenho um exemplo de um predicado verbal, porque eu tenho um verbo, os torcedores aguardavam. Já aguardavam ansiosos, predicado nominal. Viram a diferença, né? Então, o que é predicado verbal? A existência de um verbo de ação. Alguém age na oração. Para que tenha já o predicado nominal, eu tenho que ter verbo de ligação mais o predicativo. Se eu tiver, lembrando que se eu tiver um verbo de ligação, mas eu não tiver um predicativo, ele não é nominal. Vou dar um exemplo. Ela andava de canoa, ela andava de bicicleta, ela andava na rua. Aí você diz, professora, mas o verbo andar não é de ligação? É, mas eu não tenho qualidade depois dele, eu não tenho um predicativo. Então aí eu tenho um exemplo de predicado verbal, verbo de ação. Ela estava fazendo a ação de andar de bicicleta. Eu não tenho predicativo. Aí um exemplo disso, predicado verbal. Então lembrando, não são todos os verbos de ligação, ser, estar, permanecer, andar, continuar, aparecer e ficar, que eles têm que ser predicado nominal. Se eu tenho a existência do verbo de ligação, é predicado nominal. Não, eu tenho que analisar. É uma análise sintática que eu faço. Depois do verbo de ligação, vier o predicativo, aí sim eu tenho um predicado nominal. Se não vier o predicativo, eu não tenho predicado nominal. O verbo é de ação, como eu dei o exemplo, andar, ela está fazendo a ação de andar de bicicleta. Já ela anda triste, aí predicado nominal, porque o verbo andar é de ligação e triste é uma qualidade. E o predicado verbo nominal é a junção dos dois. O verbo, a palavra por si só já diz, verbo é ação. Nominal é a junção dos dois, né? O verbo de ação mais o predicativo, que é o nome. Então, são esses os 3 tipos de predicado que nós trabalhamos, focamos mais
A gente apenas analisou, né, os termos essenciais, que não pode faltar na oração, que é sujeito predicado, mas o nosso foco é nos tipos de predicado, que são 3, predicado verbal, nominal e verbo nominal. Então eu vou estar passando a atividade para vocês, vocês vão estar resolvendo, eu vou estar passando já a primeira questão e aí dando tempo para vocês mandarem para o meu privado, vou estar passando sempre por gabarito, vocês analisam a frase e vão estar mandando todos para o meu privado, porque aí eu tenho um controle de quem realmente assistiu, né, a aula, de quem mandou a atividade para mim e quem por um acaso não entrou, não teve condição, entre em contato, né, vai lá no meu privado, que aí eu mando ele assistir o vídeo e aí eu passo as atividades para ele poder resolver e mandar para o meu privado e a gente poder estar fazendo esse controle, vendo a dificuldade, né? Se vocês, depois que eu passar a atividade, tiverem uma certa dificuldade, vão estar ouvindo, né, o vídeo que eu estou deixando, vão estar sempre assistindo para ver essa diferença, né? Fazendo essa sequência, os verbos de ligação, quais são os predicados que tem que ter o verbo de ligação, que tem de predicado, analisando. Não é nada difícil, vocês analisem, fiquem assistindo em casa e fiquem todos em casa, bem, cuidando, né, do nosso isolamento, fazendo nossas atividades e qualquer coisa vocês mandem para o meu privado. Vou estar depois passando para vocês direitinho, né, o horário. Vocês estão sabendo que amanhã nós teremos as 2 primeiras aulas, já está aí com o nono A e B. Eu tenho lá primeiro e segundo horário, nós vamos ficar até 10, que eu tenho 2 aulas, né? E aí eu vou estar trabalhando com o nono A e nono B, mas vou estar dando atenção aos dois, as 2 turmas, né? Respondendo o nono A e nono B. Vou colocar o vídeo, vocês vão assistir, aí quando terminar o vídeo, que eu vou saber o tempo, né, que eu estou dando do vídeo, eu vou já automaticamente estar passando a atividade, vou estar passando individual para não juntar muita atividade, que aí vai terminar, vocês não vão estar dando a resposta. Eu vou estar passando o tempo, né, o tempo que vai dar para vocês resolverem, aí vocês vão analisando. Primeira questão, eu mando pelo WhatsApp, eu vou fazer tudo com gabarito, aí vocês analisam e mandam para o meu privado a resposta. Coloca o nome de vocês direitinho, né, o nome todo, e aí coloca a letra do gabarito que vocês escolheram, né, todas elas vão estar em forma de gabarito, né, marcando, colocando um código. E aí eu vou estar falando para vocês toda essa correção. Depois do que vocês todos mandarem, aí eu vou estar passando o gabarito para vocês corrigirem, né? Fique com o caderno, anota um caderno direitinho, que aí depois vocês vão estar colocando, vendo com a sua resposta que você colocou e vendo se vocês entenderam o assunto. Porque se vocês tiverem dificuldade, a maioria, a questão errou, e aí você pede, professora, eu fiquei com dúvida sobre isso. Eu acredito que não vai ter muita dúvida, né? Que a gente já trabalhou um pouco os tipos de predicado na primeira unidade, a gente estava trabalhando quando interrompemos o nosso ano letivo, a nossa primeira unidade, e agora vamos dar sequência, né? Mas aí vocês vão estar assistindo o vídeo e vão estar com a necessidade, tirando as dúvidas, qualquer coisa eu estou, mandem para o meu privado e eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, ok? Então, bom dia e até a próxima.